7.800 dólares, mais de 46 mil reais de lucro em um único trade. E esse resultado só foi possível porque eu apliquei a estratégia correta. E nesse vídeo eu vou revelar todo o passo a passo dessa super estratégia que botou esse baita lucro no meu bolso. E sabe o mais incrível? Centenas de alunos lucraram junto comigo porque eu cantei essa operação e pendurei a ordem em uma aula prática ao vivo com os meus alunos dentro da minha comunidade. E mesmo que você não tenha pego esse trade, como eu falei, pode comemorar porque você irá aprender todo o passo a passo. E com essa estratégia você consegue montar operações como essa praticamente todos os dias em qualquer mercado. Então deixa o like, compartilha esse vídeo e vem comigo porque eu vou te entregar o ouro. Tudo começou aqui no Bitcoin, time frame de 30 minutos. Olhando o gráfico assim, é bem provável que você não enxergue nada. Porém, rolou uma queda de mais de 10%. E foi essa queda aqui, ultra acentuada, que eu surfei. 11,82% de baixa. E o gatilho dessa operação foi aqui, nesse ABC. Nesse ponto, eu peguei a minha venda e durante 4 dias eu fui conduzindo essa operação e otimizando ao máximo o meu resultado. E o mais interessante é que nesse trade tivemos uma dupla confirmação. E esse tipo de trade possui uma alta assertividade. Quando eu observei o mercado fazendo esse movimento aqui, ele estava, na verdade, nesse ponto. Eu vou até colocar aqui no gráfico de replay, ó. Ele estava aqui. O que eu observei, pessoal? O preço estava subindo e essa queda fez com que o preço mudasse o caráter da tendência. Fez com que o mercado validasse uma reversão de alta para baixa. Por quê? Porque o preço fechou abaixo desse fundo. Sempre que você tem o mercado trabalhando em um movimento de alta, grava isso. Sempre que o mercado vem trabalhando em um movimento de alta e o preço cai, principalmente fazendo 5 ondinhas para baixo, você tem uma reversão de alta para baixa, porque esse movimento aqui gerou o rompimento do último fundo válido. Esse fundo aqui, ó, é a segurança da tendência e caso esse fundo seja perdido, temos uma reversão. Então, quando o Bitcoin se encontrava aqui embaixo, o meu interesse era por vendas e eu já comecei até a especular que o mercado poderia fazer o quê? Uma espécie de uma irregular, jogar aqui para cima, buscar uma oferta e depois cair. Foi por isso que eu mandei essa análise dentro da minha comunidade. Olha só, desenhando exatamente esse movimento. E olha o que o preço fez. O mercado subiu, olha que lindo. Trabalhou exatamente a correção irregular, buscou aqui esse pontinho de oferta. Olha que coisa maravilhosa. Buscou o pontinho de oferta e derreteu. Então, quando o mercado reagiu a esse ponto e trabalhou esse movimento, você pode perceber que ele fez exatamente o que eu compartilhei na comunidade. Aqui eu comecei a mapear a minha entrada. E olha só a estratégia. Eu tive aqui o primeiro choque, certo? E aqui eu tive o segundo choque. Então eu tive uma mudança de caráter. Olha que interessante. Eu tive aqui a primeira mudança de caráter nesse ponto e aqui eu tive a segunda mudança de caráter. Quando o mercado fez esse movimento, eu tenho o famoso alinhamento de fluxo. Porque lembra que eu falei com vocês que se temos uma tendência de alta e o mercado faz isso, temos uma mudança de caráter. Certo? Então, o que acontece nesse caso? A tendência primária, digamos assim, ela se torna uma tendência de baixa. Porém, quando o mercado ele começa a corrigir, a fazer um movimento de alta aqui, por exemplo, quer dizer o quê? Quer dizer que esse movimentozinho de alta, ele é como se fosse um movimento secundário de alta, vamos chamar assim para ficar mais fácil para você entender. E quando a gente tem o preço perdendo novamente um fundo válido, quer dizer o quê? Que a gente teve um choque aqui e tivemos aqui o segundo choque. Ou seja, quer dizer que o movimento secundário agora também é de baixa. A gente tem um movimento primário que é de queda. Por que a gente tem esse movimento primário de queda? Por conta desse choque. E a partir do momento que o mercado faz essa segunda mudança de caráter, quer dizer que o movimento secundário, ou seja, essa queda, o movimento micro, também é de queda. Então, se o preço ele pega e volta aqui para fazer um pullback, e a gente pega a nossa venda, temos uma entrada com dupla confirmação, porque estamos a favor das duas tendências, tanto a tendência macro, que é esse movimento de queda, quanto a tendência micro, que também é esse movimento de queda. Então quer dizer que a oferta está muito forte, que a oferta está no controle, ou seja, a probabilidade desse trade dar certo, do mercado realmente ir ao seu favor, é muito, mas muito mais alta. Parando rapidinho para te falar o seguinte, vai rolar um super evento, uma super imersão gratuita, Imersão Trader Pro. Vai ser uma sequência absurda de aulas ao vivo aqui no YouTube, de graça, onde eu vou ensinar Elliott, Wyckoff, SMC, indicadores técnicos, análise
análise gráfica, B3, cripto, forex, tudo. E a única coisa que você precisa fazer para participar é clicar aqui no primeiro link da descrição e se cadastrar nesse evento. Eu tenho certeza que esse evento vai superar todas as suas expectativas, do dia 5 ao dia 12 de maio, imersão Trader Pro. Então agora aplicando essa teoria aqui no gráfico, primeiro choque, segundo choque, agora precisamos do nosso ponto de entrada para que possamos vender e surfar um grande movimento. Foi então que eu passei para o time frame aqui de 2 minutos. E sim, eu cantei esse trade ao vivo com os meus alunos durante a aula prática. Para quem não sabe, eu tenho a minha comunidade, que é exclusiva para alunos da mentoria, e nessa comunidade eu faço aulas práticas ao vivo, analisando vários mercados ao vivo. Eu pendurei essa ordem, eu pendurei, botei a venda na pedra, esperei o mercado acionar, foi lindo. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar o trecho dessa aula. E foi exatamente aqui, nesse ponto, que eu peguei a minha entrada, nessa Fair Value Order Block. Olha só que coisa linda. Inclusive o mercado trabalhou esse movimento de alta, segurou aqui, olha só, nessa primeira região. Pois é, tanto que eu comentei dessa zona com os meus alunos, mas por que eu não pendurei a minha operação de venda aqui e coloquei ela aqui em cima? Vamos lá. Quando a gente tira um pouquinho do zoom do gráfico, você pode observar que aqui atrás a gente tem um range. Quando marcamos aqui, ó, esse range, olha que legal. A nossa POC, ela vem exatamente aqui, nessa região. Então aqui, nesse ponto, tínhamos uma POC. Quando a gente observa a máxima, olha só, a máxima da estrutura. A máxima da estrutura tá aqui. Que estrutura é essa? É a estrutura da correção irregular. Então nesse ponto aqui, a gente tem a máxima da estrutura da correção irregular que o mercado trabalhou. Como assim, Cairão? Correção irregular. Sempre que o mercado ele vem trabalhando em um movimento de baixa, por exemplo, ele faz isso, alta, baixa e alta. Ou seja, o preço trabalha um movimento em que ele renova a mínima primeiro, olha só, depois renova a máxima, testa uma região e aí continua caindo. Esse movimento corretivo aqui, pessoal, essa correção se chama flat irregular. É uma correção da teoria de Elliott. E nesse cenário aqui, ela atua como uma redistribuição de Wyckoff. Então aqui, o mercado trabalhou essa correção irregular. Olha só, o preço subiu, caiu e subiu de novo. Então ele renovou a mínima, depois renovou a máxima e prosseguiu em queda. E basicamente esse é um movimento de ABC, ou seja, ABC, onde a pernada C renova o ponto terminal da onda A e a pernada B renova aqui o ponto inicial da nossa ondinha A. Então quando temos esse ABC, a máxima da pernada A se torna um ponto de oferta que o mercado pode querer testar lá na frente. Então é um ponto bem interessante, é uma região que devemos acompanhar. Então temos a POC, olha só, aqui nesse ponto, temos aqui a máxima da estrutura. Então a gente tinha várias e várias regiões que estavam acima dessa Fair Value. É por isso que eu não pendurei a minha ordem aqui, até porque o meu stop ele deve entrar na máxima. Então se eu pego a minha entrada aqui e coloco um stop na máxima, vai dar um stop muito caro, de 1,52%. E além de todas essas regiões, olha só, aqui no time frame de 5 minutos, a gente tem essa Extreme Order Block, ou seja, temos aqui um baita de um ponto que o mercado pode querer também testar. E é claro que também temos aqui um imbalance, né? Olha só o enorme imbalance que a gente tem. Então o mercado ele pode muito bem querer subir até aqui e fechar esse imbalance para depois cair. Então analisando tudo isso, eu não pendurei minha operação aqui, mas também não pendurei ela aqui em cima, porque vai que o mercado, por exemplo, ele para nessa região, que é aqui a máxima da estrutura, para aqui na região da máxima da estrutura, aqui nesse ponto, nessa linha, e depois continua caindo. Então, eu não quis arriscar ficar de fora, então eu pendurei minha ordem aqui, ó, no comecinho dessa FVOB, coloquei o meu stop lá na máxima e o take em aberto. E olha só o que o mercado fez. Mas antes, se liga só no trecho da aula em que eu penduro essa operação 100% ao vivo com os meus alunos. Olha só, temos esse ponto. Aqui, ó, 2 minutos, ó. Temos essa FVOB, tá bem legal. Dá para trabalhar uma venda aqui e colocar um stop, cara. Tem duas opções de stop. Colocar ele aqui em cima, que para mim já é interessante, ó. Até porque aqui a gente também tem um ponto de volume. Olha só, temos um pontinho de volume aí, ó. Então assim, eu tenho que colocar o stop aqui em cima. Não tem muito o que fazer, não. Tem que tacar o stop aqui mesmo, ó. Tem que colocar o stop aqui em cima, ó. Tem que fazer isso. Tem que botar o stop aqui, ó, aqui nessa máxima, 1,07%, acreditando aí, ó, numa grande queda do mercado. Eu vou pendurar essa operação no Bitcoin, tá? Acreditando em queda, para o preço poder seguir fluxo, até porque no gráfico de uma hora muita liquidez nos fundos, ó, mudou caráter ali, correçãozinha mesmo, buscou ali em cima. Eu vou pegar essa operação no Bitcoin, pessoal, ali em cima, vou pendurar essa ordem.
Viu eu cantando a operação, né? Agora, olha só, eu calculando a alavancagem, pendurando esse trade direto na BitGet, que é a corretora que eu opero cripto, é a que eu recomendo. Inclusive, crie sua conta aqui, ó, na BitGet, no primeiro link da descrição desse vídeo. É a corretora que eu utilizo e recomendo para você operar no mercado de futuros e também para você investir no mundo cripto. Olha só o trecho da aula, eu pendurando ao vivo com os meus alunos um trade que me deu de lucro 47 mil reais. Olha só. Vou pendurar essa ordem, ok? Então, vamos lá. Preço de entrada, Ctrl C aqui, bora na BitGet, Ctrl V. Preço de stop, Ctrl C aqui, bora aqui na BitGet, Ctrl V. Pronto. Vamos agora calcular a alavancagem. A alavancagem dessa operação, 1.07 de stop, 50 dividido por 1.07. Então, 46 de alavancagem, tá? Eu vou entrar com o máximo de alavancagem, é 59 aqui, vou dividir por 1.07, mais 55x. Mas a alavancagem que vocês vão usar é 46. Aloca o dobro do que quer perder, padrão, tá? Short, aqui, pum, tá aqui pendurada já, tá? Tem que botar, pronto. Aí, pendurei essa operaçãozinha no Bitcoin e pronto. Aí, ó, 2 minutinhos. Pronto. Minha ordem tá aqui pendurada, 86.760.3, tudo certinho. O mercado então foi, trabalhou aqui esse movimento e olha que lindo. Acionou a entrada, bora, bora, bora. Calma. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Aí, acionou o trade. Quase estopou, fechou aqui o imbalance, buscou a Extreme Order Block, inclusive aqui em cima a gente tinha também uma POC passando, ó, buscou essa regiãozinha. Muita gente quando vê isso aqui fala, putz, vai estopar a operação, vou fechar no dedo. Não, por quê? Porque a estrutura é essa, o movimento principal é essa, o impulso é esse, então tudo que acontece dentro desse range é correção, então o mercado ele pode muito bem fazer a máxima aqui e despencar, e é exatamente isso que o Bitcoin fez. Olha só que coisa linda, o mercado começou a trabalhar esse movimento de baixa, olha aqui esse recuo que o preço fez, voltou novamente em aqui ó, um pontinho de order block, cravou aqui nessa oferta e olha só, prosseguiu em movimentação de baixa. Olha só que movimentação bonita, olha só que estrutura bacana. O preço ficou aqui enrolando um pouquinho, mas foi trabalhando uma grande queda. Eu vou aumentar aqui o time frame, olha só caindo bem, aqui time frame de 5 minutos e olha que coisa mais linda, que coisa mais cheia de graça. E detalhe, o preço foi trabalhando e eu fui surfando. A operação pagou 5 mil dólares, 6 mil dólares, 7 mil dólares, 8 mil dólares, 9.500 dólares. E aí o preço ficou trabalhando, pessoal. Eu fiquei 4 dias posicionado nesse trade. O mercado demorou um pouquinho para poder desenvolver. Olha só, mas quando ele começou a desenvolver, sério, foi muito lucro. Olha que coisa linda, pessoal. Aqui na mínima, o mercado estava me pagando 9,67 vezes o meu risco. E sim, muito, mas muito lucro. Olha só, eu aloquei na operação de margem 1.900, eu vou olhar de forma bem precisa para vocês, ó. Eu coloquei de margem 1.934 dólares. E eu alavanquei nessa operação 55 vezes. Por quê? Porque eu faço um cálculo de alavancagem em que eu pego o número 50 e divido pelo meu stop técnico. Dessa forma eu tenho um stop que equivale a metade da minha margem. Então eu sempre coloco na operação de margem, eu sempre aloco o dobro do que eu quero perder. Se eu quero, por exemplo, arriscar na operação 1.000 dólares, eu entro com 2.000, é o que eu fiz esse trade. Então nessa operação eu arrisquei 1.000 dólares e eu botei no bolso 7.800 dólares, ou seja, 7,8 vezes o meu risco. Quase 800% de rentabilidade em cima do meu risco. Sabe a galerinha aí que opera opções binárias? Pô, olha que loucura. E opções binárias, no mercado de opções binárias, porque não é mercado financeiro, é apenas uma modalidade de negociação, digamos assim. Nesse modelo de opções binárias, para quem não conhece, a corretora limita o seu ganho. Então você pode lucrar no máximo ali 87%, 90% do que você arrisca. Nessa operação, nesse trade, eu lucrei quase 800% do valor que eu arrisquei. E não se esqueça, aqui na descrição tem o link da imersão Trader Pro. Eu já fiz uma imersão Trader Pro em março do ano passado e agora teremos mais uma imersão. Será bizarro, o conteúdo está totalmente reformulado e você vai ficar perplexo com esse conteúdo. Então o mercado foi derretendo, como vocês podem ver, e eu conduzi o meu trade. Nesse momento aqui, pessoal, eu coloquei o meu stop gain nessa máxima. Poxa, Cairão, por que você não fechou a operação na mínima com 10 mil dólares de lucro, por exemplo?
quase 60 mil reais. É um lucro atrativo? É, mas eu botei no bolso quase 50 mil. E se eu fosse pensar dessa forma, eu teria fechado o trade aqui, eu teria fechado o trade aqui. É por isso que eu sempre trabalho o quê? Um trade stop, uma condução de trade, porque assim eu otimizo meu resultado. Eu não fico preso ao financeiro, eu fico preso à técnica, ao que o mercado está me falando. Então se eu tenho essa estrutura, eu sei que se o mercado romper essa máxima, ele deve querer o quê? Subir. Tanto que foi o que o Bitcoin fez. Mas, se eu não coloco meu stop gain aqui, coloco, por exemplo, nesse ponto, o mercado pode muito bem querer me tirar e depois cair. Ou então, ou você usa um take, fecha na mínima, bota um stop gain super agressivo na máxima desse candle de absorção, porque o mercado fez aqui, ó, um candlezinho de absorção, ou você coloca o stop gain correto, que seria aqui nessa máxima, no começo da estrutura. Da mesma forma que eu coloquei o meu stop loss, olha só, aqui no começo da estrutura. Eu coloquei o meu stop loss aqui, e foi esse stop loss que me salvou, porque se eu não tivesse colocado o stop loss no começo da estrutura, eu teria sido estopado e teria deixado de ganhar quase 50 mil reais. A mesma coisa aqui, quando o mercado fez essa queda, eu lembro direitinho, quando eu vi o mercado aqui, ó, o que eu fiz, pessoal? Eu identifiquei essa estrutura, coloquei o meu stop no começo, e o que o mercado fez? Testou aqui, ó, um Extreme Order Block mais uma vez e depois derreteu. Imagina só se eu coloco, por exemplo, meu stop gain aqui, querendo garantir lucro, querendo olhar o lado financeiro. Não, devemos seguir a técnica. Imagina a dor de corno. Em vez disso aqui, ó, o mercado vai, te tira, olha só, te tira aqui e você literalmente deixa de surfar uma queda de 11%. Praticamente reta no Bitcoin. Eu fiquei posicionado 4 dias nessa operação. Vi aqui agora certinho, eu peguei essa operação 2h35 da tarde da sexta-feira e fechei o trade 7h20 da manhã da segunda-feira. Então bora pensar comigo, ó, 2 da tarde eu peguei a operação. Então sábado, 2 da tarde, 24 horas. Domingo, 2 da tarde, 48 horas. Segunda eu não fechei 2 da tarde, eu fechei ela 7 horas da manhã. Então, de 7 para 2 horas da tarde, estamos falando de uma diferença de 7 horas. 24 por 24, sexta para sábado, sábado para domingo, 48 horas, ok? Somar com 24 e tirar 7. Então eu fiquei na operação 65 horas e eu lucrei 47 mil reais. Bora pegar agora 47 mil e vamos dividir por 65 horas. Eu ganhei por hora 723 reais. Tem noção que loucura? Se pegarmos isso agora e dividirmos por 60, eu ganhei por minuto 12 reais por minuto. 12 reais. 723 reais por hora. Quase um salário mínimo por hora. Olha que loucura o potencial que o trade tem. Imagina você ganhar 723 reais por hora. Esse foi o resultado que eu tive nesse trade. Então olha que loucura a capacidade que o mercado tem de transformar a sua vida. Olha que bizarro. Aí o mercado foi, subiu aqui, ó, me tirou no stop gain, botei a operação no bolso, 7.800 dólares de lucro. Aqui, ó, ela estava me pagando mais de 9 mil dólares de lucro rodando. O mercado me tirou aqui, ó, no stop gain, olha só. Pode perceber que ele não renova a mínima. Olha como que eu saí bem da operação. Vou colocar aqui no gráfico de 30 minutos, ó. Ele volta aqui um pouquinho, corrige, busca demanda e volta tudo. Olha que loucura. O Bitcoin subiu tudo, os 11% de volta. Olha só onde o Bitcoin está agora. Ele está aqui agora exatamente onde eu peguei a operação. Então imagina se eu não conduzo o trade. Imagine, pessoal, se eu não surfo e conduzo essa operação. Então essa que é a importância de você não só saber montar um trade, mas de você também saber conduzir essa operação. Se você curtiu esse vídeo aqui, eu quero que você deixe o like, compartilhe com todo mundo, comenta o que você achou e, claro, crie sua conta na BitGet, porque é a corretora que eu opero, é a que eu recomendo. Tá aí, ó, no primeiro link da descrição. Tamo junto. Valeu, aquele abraço e já sabe, a técnica liberta. E não se esqueça, se cadastre na imersão Trader Pro. Clica aí no primeiro link da descrição e bora que eu te espero comigo nesse super evento do dia 5 ao dia 12 de maio. Bora que bora!